questão, assim, o que o Centrão não quer. Eu fui na PAN, eu tava falando disso, eu recebi muita mensagem depois. Pô, mas vocês estão querendo abordar sob esse prisma? E eu acho que tem que ser esse prisma. O maior inimigo nosso é o Centrão. E não dá pra fingir que não é. A esquerda é o inimigo? É, mas a esquerda tá fragilizada. A esquerda hoje ela tem um discurso que é comprado pela imprensa, por exemplo, pela academia e tal. Ok. Hoje, conversando também com o Kim e conversando com outros parlamentares, a própria Rede Globo tá percebendo o colapso. Então, mesmo aliados da esquerda, aliados ideológicos da esquerda, começam a perceber, tá, eu tenho que fazer negócios, tá? No fim do dia, eu não posso não posso eles colapsar. Estão mal também. E eles estão muito mal das pernas. O que eu sinto é, o bloco da esquerda, ele é um inimigo ideológico potente, mas diante de um colapso iminente, ele não é o maior dos inimigos. Quem tá sugando o Brasil, e essa eleição mostrou isso, é o arranjo do Centrão. Isso é uma coisa. Eu acho que a esquerda não é um inimigo tão se desfragilizado, porque pelo menos a esquerda, entre aspas, está no debate. O Centrão, ele atua de uma forma que ele não está no debate. O cara que vota no Centrão, ele parece que ele não faz parte do debate do Brasil. O cara não tá Lula, Bolsonaro, ele não tá nada. Ele tá... eu votei no Cleitinho, que ele falou que vai me aumentar o auxílio. Quer um exemplo? Entendeu? Vocês sabem, a galera aqui no chat, sabe quem é o provável próximo presidente da Câmara? Da Câmara? É, porque é o cara... É o cara indicado pelo Nunes. Nunes? Não, desculpa. Pelo Lira? Pelo Lira. Vamos ver se a galera aqui no chat viu. Eu tô com o chat aberto. Vamos ver se alguém acerta aqui. Né? Ninguém sabe. Primeira coisa, esse cara vai ter mais dinheiro pra investir, através das emendas, dos arranjos feitos por emendas, do que o presidente da República. Um cara já acertou aqui, Hugo Mota. Alguém sabe a opinião do Hugo Mota sobre alguma coisa? O Hugo Mota... sobre nada. O Hugo Mota vai ter mais poder que o presidente da República. Ninguém sabe o que o Hugo Mota pensa. O Hugo Mota, se eu não me engano, é da Paraíba. Alguém pode corrigir aqui no chat, eu acho que ele é da Paraíba. Ele é de uma família de políticos tradicional e, não vou chamar de corrupta, né, mas que tem práticas antigas e tradicionais da velha política paraibana. Então acho que... Né, sim. E ele vai ser um dos 5 homens mais poderosos do Brasil nos próximos 2 anos. Alguém sabe quem é ele? Alguém sabe o que ele pensa? Não, mas ele transita no Congresso com a maior naturalidade. Ele, assim como o Lira, vem de um estado paupérrimo, muito pobre, que é deficitário, ou seja, ele vem de um estado bancado pelos outros estados da federação. Isso eu acho um absurdo. É um absurdo. Um lugar com pouca população economicamente ativa, mas tem muito poder político. Por quê? Porque essa população vende o voto, elege esses caras como o Hugo Mota, que você não sabe o que ele pensa, e esse cara, por não ter um eleitor que cobre ele de nada, ele tem carta branca para ele fazer o que quiser no Congresso. Ele pode votar a favor ou contra qualquer agenda que o eleitor dele não tá ligando. O eleitor dele quer saber o seguinte, no fim do dia: se o vereador ligado a ele entregou uma emenda, comprou uma praça ou comprou o voto dele na hora da eleição. É isso, o eleitor dele é só parte de uma engrenagem. Então esse cara tem liberdade pra... Isso aqui, ó, só pra falar. Isso pra mim, eu falei isso quando lançou essa valete. Essa pra mim é a valete mais importante, tá? Porque assim, o Brasil que achou ao meio, que não é necessariamente sobre o racha, mas é sobre o Brasil. Pra mim, existe um mapa que é incrível, né, cara? As pessoas... Por exemplo, eu tava na academia ontem... Fui mais tarde, encontrei uns amigos que eu não encontrava há muito tempo. O cara, porra, e aí, Arthur, vai quebrar, meu? O Brasil vai quebrar, não vai? Aí o meu amigo falou assim, né? Marcelo, ele falou assim: porra, mano, eu não entendo como é que o Brasil pode quebrar, mano. Se a maior parte do Brasil é de direita, mano. A maior parte do Brasil não é gay. A maior parte do Brasil quer ter família, não sei o que. Ela falou: não, cara, a maior parte do Brasil não é de direita nem de esquerda. Cadê a porra daquele mapa, mano? Que é o mapa do Centrão. Você lembra a página que tava? Não sei, velho. Porra, mano, tem um gráfico maravilhoso aqui que mostra o Centrão e o IDH, a relação do Centrão e do IDH. É a grande matéria dessa puta, é maravilhoso. Quer que eu vou procurar? Vai falando que eu... E aí, basicamente, foi pra ele. Você acha aí, vai empurrando, calma. Você viu ele entrar na mesa? Cara, calma. Vou fazer assim, ó, cara. Estou passando pra você o bastonete da sabedoria. Aí eu falei pra ele: não, cara, a maior parte do Brasil não é nada disso. A maior parte do Brasil não é de direita, não é de esquerda. A maior parte do Brasil vota no Cleitinho deles. É um cara que apareceu e falou que vai fazer com que o leite fica mais barato. Ele nem sabe o que ele tá falando. Você só faz isso aí. Você a maior parte do Brasil será abandonado. Você já viu aquele que ele faz isso pelo Lula, né? Você já viu aquele cara que ele vai no mercado, um tiozinho, aí ele pega o arroz baixou, é o Lula, meu presidente do Brasil. O Brasil é isso, mas não para o Lula e para o Bolsonaro. O Brasil é isso para os políticos do Centrão. Essa matéria aqui, cara... Essa matéria é a matéria mais importante do ano nosso. Eu também acho, cara. Isso aqui pra mim é o que todo brasileiro devia aprender na escola. Ó, tudo bem, bom dia e tal. Ó, lê isso aqui, ó, antes de mais nada. O raio-x do Centrão. É isso aqui, o Brasil é isso aqui, tá? Aí tem uma parte, cara, tem as favelas e tal, que é o mapa aqui, ó.
Quando você olha os mapas, que aí eu gosto muito de coisas gráficas e você visualmente entende as coisas. Quando você olha isso aqui, você fala, ah, entendi. Então não é Lula e Bolsonaro. Não é Lula e Bolsonaro, velho. Não é Lula e Bolsonaro. É isso aqui, ó. O que a gente fez? A gente fez um estudo, e esse estudo é pra... É bem mind-blowing. A gente começou a correlacionar dados entre IDH dos municípios, analfabetismo, vários indicadores que são métricas, vamos dizer, recentes aqui que a gente tem, baseado em IBGE e tal, e votação, para tentar encontrar um padrão, por exemplo, entre analfabetismo e voto, entre IDH e voto. O que a gente percebeu? Olha, você pode encontrar, por exemplo, uma correlação complicada com o voto de esquerda, que o Boulos, por exemplo, é muito bem votado nas regiões mais ricas, e o PT... E escolarizadas, né? Isso, e altamente escolarizados, com renda alta, e também na periferia mais pobre, você vai ter um lulista. Então você acha, ok, de esquerda você vai ter, vamos dizer, um caminho topo-base. A esquerda é fraca na classe média, ela é bom no topo e boa na base. Agora você tem uma correlação muito clara com o centrão. Quanto mais baixo o IDH, mais alta a presença do centrão. E aí a gente mandou rodar um estudo, feito pelo time da Valete, e a equipe ficou 2 meses mais ou menos fazendo, levantando essas correlações de IDH para estabelecer um padrão. A gente criou o índice de centrão, que a partir do momento você vai começando a achar uma mediana, você vai achar um padrão entre o tipo de voto e o IDH. E o que você percebe? Quanto mais baixo o IDH, quanto mais alto o analfabetismo, políticos ligados ao centrão vão ter um desempenho melhor. E a gente começou a olhar, isso é muito presente nos interiores. E isso é muito mais intenso quanto menor a cidade. Então, quanto menor a cidade, mais político do centrão essa cidade vai ter. Então, existe uma correlação direta entre as cidades serem maiores e você começar a ter votos de opinião, ou seja, políticos que não compram voto. Segunda correlação que você começa a estabelecer é cidades que passam a ter uma alteração no perfil socioeconômico, por exemplo, um crescimento econômico, o agro que chegou no interior da Bahia, elas passam a votar menos no centrão. Então, o que a gente percebe? Quanto mais IDH a gente gera, menos político que compra voto e menos políticos do tipo Hugo Mota você vai ter. O grande parasita brasileiro é o Hugo Mota. Aí você fala, mas é a esquerda. O Lula, ele parasitou esse eleitor. O Bolsa Família permitiu que o Lula chegasse nesse eleitor. Sim, entendi. Mas é o Lula. O Boulos, ele é um fenômeno problemático de elite. Então esse esquerdista woke, ele é um fenômeno de elite. Ele é um problema pra gente se preocupar quando as nossas cidades começarem a formar a classe média, e aí as mulheres, em geral as mulheres, vão começar a procurar esse tipo de causa. Então assim, é um problema de lugar desenvolvido. Por isso que o PSOL, ele tem um voto mais cosmopolita, mais metropolitano nas cidades. Onde que a gente precisa gerar? Qual é o nosso desafio? Para você derrotar o centrão, para você resolver praticamente todos esses problemas, você tem que fazer uma invasão nessas cidades pequenas e gerar desenvolvimento econômico. E fazer um conjunto de reformas que você quebre as pernas desses caras. Por exemplo, diminuir o número de cidades significa que você vai ter cidades com um tamanho médio maior, e aí você vai diminuir essa correlação. Então, o índice que a gente tem que ter na cabeça, se a gente quiser mudar o Brasil, é aumentar a IDH, isso significa aumentar a renda, e aumentar o número das cidades, ou seja, uma reforma administrativa no Brasil que impacte diminuir o número de cidades e aumentar o número de habitantes. Até porque, tem cidade que tem 5 mil habitantes e tem 20 vereadores. Que absurdo. Cara, a cidade da minha namorada era isso. Tinha 6 mil habitantes, não tinha 20 vereadores. Acho que tinha 9, não lembro agora. Mas assim, cara, uma cidade de 6 mil habitantes, cara. Sério, onde metade da galera tá na zona rural. Eram 3 mil pessoas na zona urbana. Não tinha semáforo, não tinha elevador, não tinha nada com mais de 2 andares lá. E você vai ter um prefeito pra aquela cidade. E aí você tem um problema que essas prefeituras, elas são economicamente inviáveis. Elas são entidades economicamente inviáveis. E aí você tem que bancar aquela estrutura administrativa via União. E o que acontece? A União tem que bancar. Como a União banca, a União vai tirar de algum lugar. Onde ela tá tirando? Dos lugares que tem IDH mais alto. E esse problema que a gente fica vendo Nordeste e Sudeste, que é uma dicotomia, eu entendo, problemática, porque no fundo você começa a brigar com o habitante de outro lugar, mas você não briga com o arranjo em si. Essa dicotomia só vai ser resolvida se você alterar essa dinâmica. Por isso que boa parte do nosso plano, a gente só vai mudar o Brasil se a gente entender que um presidente que tem que vir do centro-sul, em certa medida, ele tem que governar pro Nordeste. E a pessoa vai falar, mas isso é contra-intuitivo. É contra-intuitivo, mas é meio que isso. Você vai ter que quebrar esse ciclo lá. Entendi. Por isso, se você não quebrar o ciclo no Nordeste e nas periferias das grandes cidades, no centro-sul, porque assim, você vai ter a IDH baixo na periferia de São Paulo, certo? Vai ver quem a galera vota na periferia. Centrão. Pega o Nunes. Onde o Nunes ganhou? Periferia. Por quê? É a máquina do centrão operando. Então, acontece aqui também. Então, se você tratar assim, existe um grande sertão no Brasil. Qual é o grande sertão? Boa parte do Nordeste, periferias das grandes cidades no Brasil inteiro. E você falar, eu preciso atacar esse problema de IDH
para eu resolver essa dinâmica. Aí você vai começar a ver mudanças sociais, políticas concretas. E a notícia boa? Muita gente fala, isso vai demorar 100, 200 anos. Não é assim. O agro organizado chegou em Tocantins. Tocantins, se fosse há 25, 30 anos atrás, é um dos lugares mais pobres do Brasil. Tocantins está se desenvolvendo, o agro chegou lá. O agro chegou no sul do Maranhão, o agro chegou em Piauí, o agro chegou no oeste da Bahia. O agro é uma máquina de transformação. O agro vai tomando aquelas cidades, do nada o maior fazendeiro de soja já fala, não, o prefeito é meu. Ele chega na cidade de 6 mil habitantes e ele fala, eu sou o dono daqui. Ele tem a pista de avião dele para pousar, ele tá escondo a produção, os impostos da cidade vieram da produção dele, eu quero, não, vou voltar, elege 3 vereador meu aí. Ele começa a mudar essa dinâmica. E aí você... É que o agro é só o agro, né? É sozinho. No Brasil não tem mais nada. No Brasil tem o ramo de serviços que tá uma galera indo pros aplicativos, né? Informalidade e por aí vai. E o agro. Sim. Né? Você acha que o agro sozinho consegue? Eu acho que, olha só, o agro... a improdutividade do Brasil é tão grande, que o agro, que é uma das atividades mais antigas da humanidade, né? A agricultura existe aí coisa... 13 mil anos? Deve ser uns 12 mil anos, pelo menos. O agro precisa chegar ainda. Então a gente tá falando de regiões no Brasil altamente improdutivas, que eles têm um tipo de agricultura de subsistência que não é de alta produção. A gente tem que levar uma agricultura de alta produção, que já é a primeira camada. Só de você ter o agro, você dinamiza a economia da cidade, você começa a ter o serviço. O que a gente tem que pensar é como levar indústria e olhar, por exemplo, vamos dizer, a produção de biodiesel em regiões em que o agro ocupa. Muita gente vem falar, isso está no livro amarelo no terceiro episódio. Indústria aumenta o valor agregado daquela produção e aí você começa a dinamizar aquela sociedade. Sociedade que forma a classe média não vota no centrão, ou vota pouco no centrão. É o que a gente demonstrou nesses estudos. Pô, então, essa é a nossa lógica? Essa é a nossa lógica. Temos que ir all the way nisso. A gente tem que ir com muita energia nisso. E a vantagem é o seguinte, como você parte de uma base muito baixa, se for pegar as regiões mais pobres do Brasil, o agro chegar, você já muda completamente a vida. Quem tá no zero e você levar pro 1, já é uma mudança colossal. A gente tem que sair do zero. Sai do zero e aí vai acontecer uma coisa que é muito incômoda, que é aquele padrão de eleitor que a gente vê do Lula, muda. Ele começa a ter opinião. Exato. Essas regiões do Mato Piba, essas regiões que o agro tomou no oeste da Bahia, sul do Maranhão, no sul do Piauí, vê eleição presidencial de 22. O Bolsonaro tem um desempenho muito melhor lá do que nas regiões que não tem o agro, nesses mesmos estados. Ou seja, eles começaram a votar à direita. Então, eu não quero ser conspiratório, mas quando eu vejo o MST combatendo nessas regiões com tanto afinco os agricultores, me parece quase uma defesa territorial deles. Certeza. Sim, mas óbvio que é. Óbvio que é. Eu acho, isso é conspiração, eles só estão fazendo não é conspiração, não é conspiração. Mas é uma defesa territorial. Se o MST deixa o agro avançar na Bahia... Já era. O agro é o maior inimigo, vamos dizer, dessa política de compra de votos. E de novo, isso não significa que a gente está chancelando a opinião do agro como uma opinião maravilhosa. Não é isso, mas pelo menos eles têm uma opinião. Entendeu? O que eu falei, pelo menos eles estão no debate. A gente está falando de trazer pessoas para o debate que não estão no debate. As pessoas não... Elas nem sabem o que faz o seu representante ou... Concordo. Então tem que trazer esse cara. Tem que trazer esse cara. Concordo. Né? E outra coisa também, cara, que eu acho que é uma... Até só colocando uma pimentinha, eu acho que é por isso, inclusive, que a nossa diferença, né, pro Nando Moura, que tá no título aqui, é justamente essa. A gente não pega um balde, coloca assim, políticos, e vamos... Não, os caras só estão lá porque a galera elegeu. Então você tem que emancipar essas pessoas para que essas pessoas parem de eleger. Muita gente fala assim, vamos pegar assim, vamos pegar é o que eu sempre falo aqui. Pega o Renan Calheiros. Acho que ninguém aqui que tá na live fala, não, pô, Renan Calheiros, puta político. Cara foda, né? Beleza, vamos matar o Renan Calheiros. O que vai acontecer? Vai aparecer outro. Vai aparecer outro. Então você tem que emancipar essas pessoas. Traz ela pro debate. Porque senão a gente fica falando de coisas que essa pessoa nem atinge. Uhum. Entendeu? Ela nem tem uma opinião sobre escala 6x1. Ela só quer trabalhar menos e parece que o vereador ali da caixa d'água falou que é isso aí, então tamo junto. Entendeu? Então, eu acho que é trazer as pessoas pro debate.